andar de velocidade menor, então as pessoas acabam cansando. A gente hoje, onde a gente está localizado nos parques, tem muitos animais em pista, né? A gente lidar com diversas questões, e ali muitas vezes a pessoa precisa todo dia andar 2, 3 horas de carro para dentro do parque para fazer as manutenções. Não são pouca coisa. Nosso grande desafio, eu vejo muito para as áreas renováveis, é a gente criar realmente culturas independentes, né? Onde aquele time de operação dependa muito menos do time de SSMA para fazer as coisas. Uma usina eólica, apesar de ser completamente diferente de outras, para a gente que vive com o barulho da cidade, chega lá, você acha que não existe ruído, mas para quem está lá e vivia, né, nesse ambiente que você não tinha esse tipo de ruído, existe esse impacto, né? Olá, ouvintes da SSMA em Pauta, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, onde eu sempre convido profissionais de referência em SSMA. Hoje eu tenho a honra de receber a Carla Carvalho, que é diretora de EHS e atua no negócio de energias renováveis, e vai compartilhar conosco aqui um pouco das suas experiências profissionais. Carla, é um prazer te receber aqui no canal SSMA em Pauta, seja muito bem-vinda. Obrigada, Rogério, um prazer estar aqui com você de novo também. Legal, já esteve comigo, né, em outro evento, e agora a gente vai falar mais sobre a Carla, né, e as experiências da Carla na área de energias renováveis. Mas antes de a gente começar a falar sobre isso, eu queria que tu te apresentasse, né, tu é uma profissional, né, de bastante tempo, de mercado, muita gente te conhece, né, com uma carreira brilhante aí, mas tem muita gente que pode, aqui no canal, não te conhecer, então eu sempre peço para o convidado se apresentar. Então, se puder, fica à vontade. Claro, obrigada, Rogério. Bom, estou já na área de segurança, saúde e meio ambiente já fazem ali quase 20 anos, então bastante tempo realmente. Passei por diversos processos e tipos industriais diferentes, né? Junto com a minha carreira ali, sou engenheira de formação, engenheira civil. Junto com a minha carreira profissional, eu também fui percebendo, e eu acho que hoje é a realidade de praticamente todos os profissionais, aquilo que a gente está no dia a dia e o que falta para a gente. Então, fui junto com a minha carreira profissional, eu também fui me desenvolvendo, né, na educação, vamos pensar assim, né, na minha profissionalização. Então, fiz, né, como acho que muitos de nós aqui, engenharia de segurança, depois tecnologia e gestão ambiental, né, MBA, e aí chegou um momento, a gente como engenheiro na área de segurança, que a gente se pergunta, né, por que tudo que a gente faz, procedimento, treina, e porque ainda acontece acidentes, porque as coisas não saem como a gente planeja. E aí eu comecei um pouquinho na formação, um pouquinho mais o que a gente fala até hoje, né, da nova visão, olhar um pouquinho para o lado humano, né? Então eu fiz um mestrado em desenvolvimento humano e depois eu fui fazer um doutorado olhando um pouquinho de representação social do risco, onde a gente olha o risco numa perspectiva interdisciplinar, olhando não só o que a gente chama de mecanicista, que é essa questão de procedimentos, processos, análise de risco, mas a gente olhar uma abordagem psicológica, social, que a gente sabe que no todo afeta ali a resposta da pessoa, né, em frente a uma situação que ela precisa tomar uma decisão. Então, nesse processo, né, de desenvolvimento profissional ali no começo da minha carreira, foi na construção civil mesmo, né, passando ali depois para a área química, petroquímica e de automobilística, né, com geradores e motores de caminhões, e depois eu fui ali, né, onde a gente se conheceu, né, na siderurgia. E aí é um pouquinho do que a gente vai falar aí, esse movimento depois para a área de renováveis, né? Mas é um prazer aqui compartilhar ali um pouquinho da minha experiência junto com você aí, com o seu pessoal. Legal.
como tu falou, tu construiu uma linda carreira, né, consistente, né, muito consistente, e bastante tempo na siderurgia, né, onde a gente se conheceu, né, ficou por quase, né, por mais, eu acho que de 10 anos, depois tu fosse para o ramo de energias renováveis, então, no qual tu já está aí há 8 anos, né? O que te fez mudar para um novo negócio, Carla? Assim, que era um negócio, na época que eu entendo que era um negócio muito promissor, porém existiam muitas dúvidas, né, quanto ao futuro desse negócio. Então, para tomar uma posição de sair de uma grande empresa onde tu estava com uma carreira muito bem, né, construída, respeitada, né, bem estabilizada, para ir para um negócio novo, o que que te fez mudar com relação a isso? E eu acredito que na época também as próprias estruturas de SSMA, elas ainda estavam muito iniciantes nesse tipo de negócio, né? Assim como o próprio negócio, né? Então, o que que te Sim, fez mudar? É uma grande curiosidade que eu tenho, né? Pode compartilhar isso conosco? claro, claro. Bom, como você mesmo disse, 10 anos na siderurgia, eu tenho como parte de mim uma necessidade de aprender coisas novas e desafio. Ah, a energia renovável trazia não só isso para mim, mas um propósito muito bacana, né? Então foi na época que estava começando a se falar mais disso, até de eletrificação, né? Um processo da gente garantir também, não dá para falar em eletrificação sem dizer, né? Energia limpa, né? Não adianta a gente fazer eletrificação e ter por trás disso energias que não são renováveis, né? Então, eu acho que trazia um brilho nos olhos de mais um propósito, né? Você está junto, criando e participando de um novo processo, né? E que tem uma história muito bonita, né? Eu acho que estava criando uma história muito bonita. Então, acho que esses seriam os principais pontos aí por essa mudança. Legal. E para quem não sabe, né, a gente está falando de energias renováveis, mas existem vários tipos, né? A hídrica, que é aquela energia gerada pela força da água dos rios, a solar, energia gerada pelo sol, que pode ser fotovoltaica, tem a eólica, né, energia gerada pelo vento, a biomassa, energia gerada a partir de matéria orgânica, entre outros tipos de energia. Eu acredito que muitas pessoas que estão nos assistindo aqui não conhecem o tipo de operação, manutenção desse tipo de usina, e que pode pensar que também que os riscos críticos de segurança eles estão muito focados na construção dessas estruturas e que depois na operação é mais tranquilo, né? Claro que na construção, na implementação, devido até às dimensões disso, realmente existem riscos muito críticos. Mas e depois, na operação e manutenção, tu pode compartilhar conosco, né, que é o pessoal de SSMA, quais são os riscos que existem nesse tipo de negócio? Claro, obviamente, na construção, né? Então, se conheceu hidrelétrica. Eu participei da construção ali, no final da construção de Belo Monte, na parte mecânica, então, os riscos são gigantescos, de dimensões muito. Realmente, assim, a primeira vez que eu fui visitar Belo Monte, a gente olha aquele tamanho todo, aqueles andaimes montados, assim, de dezenas de metros de altura, é algo que chama muita atenção. Né? Ambos momentos existem, tanto na construção, mas na operação e manutenção também existem riscos. São riscos distintos, né? Talvez na sua grandeza são distintos, mas ambos têm riscos de içamento. Então, quando a gente fala, por exemplo, de eólica, a montagem, né? De uma torre eólica, a gente tem riscos importantes de içamento, com mais do que um guindaste envolvido, mas também durante a manutenção a gente tem também, às vezes a gente precisa trocar uma pá, né, uma pá eólica dá um problema, a gente precisa trocar, então a gente também tem grandes içamentos que acontecem dentro dessa manutenção. E fora outros equipamentos que a gente precisa trocar, fazer manutenção,
A torre eólica, no começo dela, tinha uma questão muito interessante, as pessoas precisavam para fazer manutenção, porque assim como qualquer outro tipo de equipamento, você tem manutenção preventiva, você tem medições que você faz, então você precisa subir toda a torre, né? Então a gente hoje tem torres aí de 100 metros, um pouco mais até de 100 metros. Antigamente você subia de escada, então você imagina o que é subir de escada e descer de escada para fazer manutenção. Hoje as torres já são todas com elevadores, né? Então, assim, foi se controlando os riscos ao longo do tempo. Ainda assim, você tem ainda, né? Você infelizmente escuta alguns eventos, felizmente não dentro do meu perímetro ali das plantas que hoje eu cuido, mas a gente vê, infelizmente, de acidentes, de trabalhos na sele, lá em altura, onde as pessoas acabam não atracando o cinto, né, e tem algum problema, às vezes, já teve acidentes de descer torre. Então, assim, a gente ainda tem trabalho em altura, o risco elétrico, obviamente, toda geração de energia tem um risco elétrico e muito, muito mais... eu não vou dizer assim, a frequência de exposição ela é muito grande, mas a gente também está falando de potências muito altas, né? Então, acaba que não é só abrir um painel, né? A gente está falando ali de média e alta tensão. Então, às vezes a gente tem as linhas de média tensão, que a gente precisa fazer manutenção, a gente tem as subestações, porque a gente tem toda a geração, mas a gente também, muitas dessas plantas têm as suas próprias subestações para poder fazer ali todo o processo de transformação de energia e envio para as linhas de transmissão. Então, é uma somatória de muita coisa. Os parques solares hoje, né? Então, assim, a gente tem manutenção naqueles painéis solares praticamente todos os dias. Eles são, no geral, uma plantação gigantesca, né, de painéis solares, que precisa, o risco muito grande é realmente de energia elétrica, né? A gente tem pequenos outros riscos, obviamente, mas o maior risco é de energia. E uma outra questão muito forte dentro do nosso país, que acaba tendo muito para operação e manutenção, que às vezes a gente subestima, é ali o trânsito das pessoas de veículos por longas distâncias, né? Então a gente tem parques eólicos, eles são muito grandes, né? Então muitas vezes você tem que andar de velocidade menor, então as pessoas acabam cansando. A gente hoje, onde a gente está localizado nos parques, tem muitos animais em pista, né? A gente lidar com diversas questões, e ali muitas vezes a pessoa precisa todo dia andar 2, 3 horas de carro para dentro do parque para fazer as manutenções. Não são pouca coisa, né? Um parque solar, por exemplo, muitas manutenções são feitas durante a noite, que obviamente é onde a gente não está gerando energia, então a gente aproveita esse momento de não geração de energia, né, para fazer as manutenções nos inversores, nos painéis solares, mas tem atividades que são feitas durante o dia também, e aí, assim, como a tecnologia diz, um sol muito forte, né, então a gente tem as pessoas expostas também à radiação solar, a calor, que tudo isso também tem que ter um cuidado ali nessa atividade que a gente, cuidado com os nossos trabalhadores e os nossos funcionários, né. A hidrelétrica, eu vejo assim, diferente das eólicas e das solares, né, que elas são tecnologias mais novas, né, então depois que a gente recebe essas plantas, né, montadas dos nossos fornecedores, vamos dizer assim, muitas delas, depois de um tempo precisa operar e fazer manutenção. Então, também a criação de procedimentos operacionais, tudo isso, para tecnologias novas, leva-se tempo para fazer e impacta diretamente, a gente sabe, na segurança das atividades, né? O que para hidro, por exemplo, a gente já tem isso mais consolidado. A hidrelétrica, né, ela é uma tecnologia muito bem consolidada, né, ela é bem antiga para a gente. O que de um lado positivo ela traz, né, em relação a conhecimento técnico, a saber como faz manutenções e etc., a gente traz também profissionais que são mais complacentes com modos muito antigos de fazer, né? Você comentou que passou um pouquinho pela hidrelétrica, você deve ter vivenciado essa dificuldade, né?
de sempre foi assim, né? A complexidade da gente desconstruir essa forma de fazer, né? Como sempre foi. Hidrelétrica tem sido um grande desafio para essa mudança de cultura. Primeiro, porque a gente tem pessoas que muitas vezes sempre trabalharam nessa hidrelétrica, nas hidrelétricas, elas ficam realmente em cidades menores, aonde as pessoas às vezes vivem em torno daquela atividade, e aí a gente acaba tendo um pouco mais de dificuldade vamos dizer assim, de modernizar a segurança nesses processos. E um outro ponto que tem sido uma grande questão para a gente hidrelétrica também é que as mais antigas, o que a gente está fazendo agora? Reformando, né, para modernizar, para que melhore a potência, para que a gente tenha, porque elas são realmente muito antigas. Então a gente acaba tendo atividades, né, que para uma hidrelétrica é muito crítica, você parar um gerador, né, tem uma série de bloqueios que não são só elétricos, mas são mecânicos, hidráulicos, que a gente precisa garantir que seja feito. E como eu comentei, muitas vezes a gente tem pessoas que são muito antigas e antigamente não tinha muito um costume de padronizar, né, de escrever procedimentos e padrões. Então, era eu que sei como fazer e eu passo para o outro. E com essa equipe que é um pouco mais antiga, né, acaba se aposentando, acaba saindo, essa transferência de conhecimento técnico para uma equipe mais jovem é um problema quando a gente não tem isso todo procedimentado, organizado. Então, essa é uma questão também que afeta não só os processos, mas afeta muito a segurança, né? Então, esse eu posso dizer assim, realmente são os principais riscos ali na fase de operação e manutenção. Acho que, no geral, os desafios da implementação de um sistema de gestão é muito parecido como qualquer outra indústria. Eu acho que o que a gente vai se deparar é um pouco com uma cultura um pouco diferente. Normalmente, as plantas elas estão localizadas em cidades mais distantes, em cidades menores. Você não tem, como você tem numa indústria, por exemplo, uma equipe de SSMA fixa, né? Você muitas vezes é uma pessoa que atende outras plantas, né? Hoje, hidrelétricas, por exemplo, muitas delas elas são operadas à distância, elas só vão lá para fazer manutenção, então você tem equipes volantes de manutenção e a equipe de SSMA também dá esse suporte. Então, nosso grande desafio, eu vejo muito para as áreas renováveis, é a gente criar realmente culturas independentes, né? Onde aquele time de operação dependa muito menos do time de SSMA para fazer as coisas, seguir processos, seguir procedimentos, né? Então, acho que esse é um dos grandes desafios que eu vejo diferente de uma indústria que normalmente a gente tem uma equipe fixa, a gente tem um suporte de lideranças, um suporte de equipe de SSMA lá o tempo todo. Legal. Fez lembrar agora das hidrelétricas, né? E interessante que tu falou, né? Normalmente não, pelo menos a gente às vezes não tem dimensão, por exemplo, andar 3 horas dentro de um parque eólico, tu não tem essa dimensão, né? Pô, 3 horas é muitos quilômetros, né? Então a gente não tem total dimensão. Eu lembro quando eu entrei para as hidrelétricas, a primeira visita na hidrelétrica lá em Caçu, lá no interior de Goiás, eu tirei uma foto que eu era muito pequeno perto da hidrelétrica, né? E quando eu mostrei meu pai, nossa, é desse tamanho. Eu disse, desse tamanho. É isso É aí. muito grande, né? Então, as estruturas são muito muito grandes. grande. Eu tive, então, né, como eu já tinha te falado, eu tive a oportunidade de trabalhar um período, né, não muito longo nas hidrelétricas e participei de 2 processos, já em operação e manutenção, e outro em fase de licenciamento, né, de projeto. E dentro dessa fase de licenciamento de projeto tem a questão de gestão ambiental muito forte nas hidrelétricas, pelo menos, né, que eu convivi assim,
projetos, né, de investimentos altíssimos financeiros, porque tu está falando em, né, para te ter uma licença ambiental de instalação, né, de uma licença prévia, uma licença de instalação, tu está falando em manejo às vezes de cemitérios, de parques, de sítios arqueológicos, né? Eu sou engenheiro civil também, eu fui conhecer, eu ouvi falar em ictiofauna quando fui para a hidrelétrica, tive que estudar para entender um pouquinho o que era isso, né? Então, é um mundo totalmente diferente, né? E a questão ambiental era muito, muito, muito complexo. Quais os desafios que tu entende, né? Eu falei um pouco de hidrelétrica, mas de maneira geral, com as experiências que tu tem, Carla, quais são esses desafios quanto à gestão ambiental? Você está super certo, as licenças ambientais, não só na hidrelétricas, mas na solar e na eólica, elas são bem complexas, são muitas condicionantes para a gente atender, e são muitos programas, né? Então, na fase ainda como você mesmo disse, né, na fase ainda de projeto, implementação, a gente tem não só de sítios arqueológicos, então a gente precisa de um arqueólogo acompanhando cada uma das escavações, você precisa fazer registro de tudo isso, não só impacta, às vezes, no tempo do projeto, se você encontra um sítio arqueológico, você pode ter que mudar todo o seu projeto ali que você desenhou, mas a gente tem outras questões que às vezes você tem comunidades indígenas que você pode ter impacto ali, né? Então, biodiversidade, né? Então a gente tem N projetos que a gente precisa garantir biodiversidade. Como você falou, hidrelétrica muito forte, ictiofauna, então assim, às vezes a gente tem que controlar peixe, tem peixamento, tem que controlar espécies, tem que reportar se há morte de espécies. Quando a gente religa uma turbina ali por parada, a gente tem todo um processo para garantir, a gente em algumas plantas tem que ter escada de peixe, né, para garantir ali as subidas dos peixes nas épocas da piracema, né? Então a gente tem hoje turbinas eólicas ali ainda estudos, mas principalmente na fase inicial de implementação pode ter morte de aves porque impacto com a turbina que não era ali comum, então é uma área também muito interessante, principalmente, mesmo ictiofauna ainda, mas eólica também, de biodiversidade, onde tem muita oportunidade de inovações. Então, acho que são áreas onde a gente ainda pode se estudar bastante coisa dos impactos. A gente tem ali estudos, por exemplo, para som ali, sonar para evitar impacto de aves, né, numa turbina eólica. Mas assim, a gente ainda tem outras questões, a parte solar, né, a gente tem ali uma área que normalmente onde a gente implementa parques solares, são áreas onde a gente tem aquela fase pouca chuva e às vezes muita chuva, então precisa garantir drenagens adequadas, né, toda implementação a gente tem em algumas áreas, por exemplo, a gente teve controle de arara azul, então a gente tem alguns projetos, onça pintada em alguns parques, então para acompanhamento, são regiões, né, muitas delas muito próxima, o Brasil tem uma biodiversidade muito rica, muito próxima a essas áreas onde a gente precisa garantir, então, assim, é muito bacana, a gente tem filmagens de onça passando pelos parques, a gente tem filmagem de lobo-guará passando, a gente tem, por exemplo, tem um parque solar, que é muito bacana, a gente fez uma casinha ali, botou até para coruja, então tem uma casa de corujas, ali um lugar onde eles fizeram ali o seu cantinho, e aí a gente teve ovos e etc, e acompanha. Então, é um trabalho bem grande, e de um grupo de profissionais que a gente precisa ter, né? Porque a gente tem a questão ainda, se muito estudo, por exemplo, para eólica, o ruído.
né? O ruído, quando a gente chega, obviamente, em áreas, né, onde a gente implementa uma torre eólica, muitas delas são áreas onde era estritamente rural, né, as pessoas não mal passavam carro. Quando você chega a uma usina eólica, apesar de ser completamente diferente de outras, para gente que vive com o barulho da cidade, chega lá, você acha que não existe ruído, mas para quem está lá e vivia, né, nesse ambiente que você não tinha esse tipo de ruído, existe esse impacto, né? Então, são pontos também da gente controlar e acompanhar. Hoje já existem ali muitas discussões em relação a isso, inclusive com a beólica, para a gente ver como é que lidar com esse processo, porque não tem como dizer que se a gente não implementa uma usina, a eólica e solar tem impactos muito menores, mas existem impactos que precisam ser gerenciados e controlados, e todos precisam entender esses impactos na hora que a gente aceita e aprova ali a implementação dessas plantas. Então, são muitas condicionantes, são muitas, e elas acabam sendo específicas para o local onde a gente implementa. Como eu disse, assim, muitas vezes tem condicionantes junto à comunidade indígenas, a gente pode ter diversos tipos de condicionantes, mas é muito mais complexa uma gestão ambiental das áreas renováveis do que de uma, eu posso dizer assim, do que de uma indústria no geral. Não, isso eu ia dizer, né? Assim, o aprendizado na questão ambiental é algo que tu não vê, né? Com tamanhas oportunidades na área industrial, né? Porque, né, o que a gente falou aqui, que tu tá falando de assentamentos indígenas, né? Eu lembro que quando eu estava na hidrelétrica, a gente tinha uma equipe de jornalista, biólogo, engenheiro Sim. ambiental, para fazer as visitas Geólogo, a gente tem e para fazer as engenheiro visitas florestal. às famílias atingidas, né, pelo lago, né? Tem assistente Então, social, a gente tem uma equipe de sustentabilidade que tem reuniões com comunidade com frequência, porque não só, né, indígena, mas a gente tem comunidades locais que são impactadas, que precisam ser escutadas, entendidas, a gente precisa minimizar, né, esses impactos aí para a vida delas. Então, assim, é uma equipe multidisciplinar, né? E depois de implementado o projeto, a gente tem o retorno de muitas reflorestamento que a gente precisa, porque durante a implementação, por exemplo, de uma torre eólica, a gente tem aberturas de muitas áreas para poder manobras de grandes equipamentos, o próprio canteiro de obras, e depois a gente precisa devolver à natureza. Então a gente fala que a gente chama de PRAD, né, que é um plano de recuperação ambiental ali de áreas degradadas que a gente precisa garantir. E aí a gente precisa não só replantar, né, as nativas desses locais, mas a gente precisa garantir a manutenção dela. Então, a gente tem toda uma equipe para garantir ali o crescimento dessas plantas de uma forma que depois ela siga pela natureza, né? Mas é todo um cuidado, e ao longo do tempo a gente foi aprendendo diversas coisas assim, interessantes que existe uma cobertura natural que quando a gente antigamente mandava isso embora, e ela é uma cobertura muito rica, né? Então a gente começou a guardar ela, e quando a gente retornava, praticamente se voltava porque ali tinha muitas sementes, tinha muita coisa que era a própria cobertura ali da região. Então vinha um solo muito mais rico do que a gente replantar em cima de um solo, né, que a gente fez muita compactação e etc. Mesmo que a gente descompactasse e fizesse ali, era muito mais difícil de retornar. Então, ao longo do tempo, a gente foi aprendendo ali muita coisa, né, e melhorando ali para que a gente conseguisse ter, vamos dizer assim, a melhor eficiência e o menor impacto nos ambientes que a gente acaba implementando os nossos parques. legal, legal, muito legal. A gente já falou um pouco, né, mas falou um pouco mais focado nas hidrelétricas, mas com relação à cultura de SSMA, a gente é possível que exista uma grande diferença, né, da indústria para um segmento
vamos dizer, com uma tecnologia mais nova, não as hidrelétricas, né? As hidrelétricas a gente já falou, né? E eu vivi isso também que tu falou aí de sempre foi feito assim, né? Essa manutenção sempre foi feita assim. Não existia na época que eu estive, não existia no sistema de gestão muito estruturado com relação a isso. Então a gente, né? E isso já faz bastante tempo, né? Então hoje a gente vê que isso mudou, né? Na hidrelétrica Sim, então, mas os profissionais da eólica, da solar, muda muita coisa, Carla, com relação à cultura ou não? Ou tá eu todo acho mundo que no vai ser um mesmo? mix de coisas. Eu vou explicar um pouquinho, assim. As nossas plantas eólicas e solares, como a gente disse, é uma tecnologia nova. Então, acaba que, diferente da hidrelétrica, a gente precisa formar as pessoas, precisa capacitar de como é que você faz uma manutenção numa torre eólica, como é que... Então, assim, ela é nova, e como ela foi crescendo muito no Brasil, a gente não tinha profissionais, a gente não tem profissionais prontos, né? No gerais, os profissionais que estão prontos hoje estão trabalhando. Só que a gente está crescendo, né? Como a gente está crescendo, a demanda continua. Então, a gente tem uma necessidade ali de realmente gerar profissionais que sejam capacitados, esse é um grande problema. Um outro ponto, como a gente está em regiões muito distantes das grandes cidades, a gente tem dificuldade de ter escolas para gerar esses profissionais lá, né? E aí, assim, transferir alguém de São Paulo, do Rio de Janeiro, né? Que seja de Florianópolis, para morar, né? A gente brinca assim, lá em São Gonçalo do Gurgueia, né? Numa cidade pequenininha, que para você mudar com a sua família, que muitas vezes não tem uma estrutura, é muito complicado. A gente acaba, ao longo do tempo, às vezes as pessoas aceitavam ir para lá, e não ficavam muito tempo, queriam voltar, ou assim que tinham uma opção um pouco melhor, acabava saindo. Então, o nosso grande desafio é capacitar as pessoas locais. E aí é um grande desafio para a gente, mas é uma grande oportunidade de desenvolvimento dessas pequenas cidades e desses profissionais terem realmente ali outras opções que não sejam aquelas pequenos trabalhos dentro das pequenas cidades, que são pequenos comércios ou trabalho público. Só que, de qualquer forma, isso acaba sendo também um problema para a gente, porque além de capacitar tecnicamente, são pessoas que muitas vezes não vinham com cultura de segurança, porque trabalhava no mercadinho, né? Tinham pequenos trabalhos ali onde não existia algo de trabalhar com procedimento, de usar EPI. Então, todo esse é um processo cultural que é um grande desafio para a gente. E da mesma forma, a equipe de SCCMA também. A gente vai formando, pegando pessoas muito jovens que acabou se formando há pouco tempo. Então, você precisa desse desafio, né? As pessoas que são mais capacitadas e tal, elas querem estar nas plantas maiores, em cidades melhores. Então, acaba sendo esse. Eu acho que, assim, se posso dizer que hoje o maior desafio cultural nosso é esse. Obviamente, as lideranças, né? São posições que às vezes a gente consegue trazer uma transferência da pessoa ali, mas também é esse o desafio da pessoa ficar muito tempo. Então, a gente consegue trazer pessoas às vezes mais qualificadas, capacitadas, com background sobre esse tipo de operação, mas o operador e o mantenedor em si, ou o próprio técnico de segurança, a pessoa que vai estar ali na planta, né, executando as atividades no dia a dia, o nosso grande desafio é prepará-las, né, para estar nessas plantas e adentrar a cultura de segurança que não fazia parte da vida, né, não fez parte da vida dela. Quando eu fui para as hidrelétricas, né, eu estava conversando com o diretor, e ele estava me explicando o processo, né, e ele disse assim, não pensa que, né, que a gente vai atuar em grandes centros ou no litoral, É esquece, isso. né? Então a gente ia para cá, sul, no interior de Goiás, bem que tu falou, uma cidadezinha muito pequena, onde, né, foi construída hidrelétrica lá. Outro processo que eu estava participando de licenciamento ambiental em Clevelândia, que é no interior do Paraná também, então próximo a Pato Branco, que é mais conhecido, mas assim, são pequenas, né, cidades, assim, então não É isso. tem... Então, para tudo é realmente difícil, né, da mão de obra,
técnica e da mão de obra de SSMA, né? Isso. Não tem eu escolas para formar gente, vai vir das grandes cidades, né? e muita gente não quer ir, né? É difícil Não também, quer. né? Eu tava te falando antes de a gente gravar que eu tive um bate-papo com o Zubini também, que foi nosso colega, né? O Zubini, o Zubini hoje ele está na Cargill, né? Como diretor de HS lá na Colômbia. Mas quando a gente se conheceu, eu fui para substituí-lo no projeto das hidrelétricas. E ele estava indo para a Índia, lá num outro projeto. E ele morou em Caçu, acho que ele morou uns 2, 3 anos em Caçu, né? Então, então eu brinquei, pô, o Foi Zubin corajoso. passou para Caçu e fez né, pagou um pedágio em Caçu para ir para a Índia, né? Então assim, ele conseguiu, ele é uma pessoa que consegue se adaptar muito fácil, né? Mas é difícil, não é todo mundo que consegue ter essa adaptação Não, em centros pequenos também, né? E aí é a não grande é. dificuldade de tu manter também as pessoas, né? Mas para a gente finalizar, cara, esse bate-papo está muito legal, já, né, passa muito rápido quando o papo é legal. Qual o recado que tu deixaria hoje como, né, como head de HS numa grande empresa de energias renováveis? Qual o recado que tu deixaria para os profissionais de SSMA, nossos colegas que estão nos assistindo aqui, que gostariam de ter essas experiências, né, ricas, tanto para segurança como para meio ambiente, que eu acho super rico, né? Que estão pensando em migrar para essa área de energias renováveis, o que é preciso para que eles estejam preparados e serem bons candidatos aí para trabalhar nesse tipo de negócio? Bom, primeiro é o que a gente falou, tem que estar disponível para ou estar morando nessas cidades mais distantes ou estar disponível para viver nesses lugares, né? Eu acho que tem que ter uma paixão muito grande por SSMA, porque não é uma área simples e a gente não está num lugar muito simples. Para quem é da área de meio ambiente, eu acho que é apaixonante, né? Assim, você vai realmente ver o que é trabalhar com biodiversidade, o que é trabalhar com tiofauna, para quem é engenheiro agrônomo, o que é realmente trabalhar com reflorestamento, assim que assim, eu vejo muitos das pessoas do meu time de meio ambiente, assim, realmente com brilho nos olhos do que faz. Eu acho que é realmente você ter a oportunidade de fazer. Então, eu acho que um ponto importante, eu acho que é se capacitar e conhecer, experiência e conhecimento e ter boa informação, que não é muito fácil para a gente no Brasil, vindo de muita indústria, sobre risco elétrico, né? Então, assim, conhecer muito bem a NR10, né? Isso para a gente é essencial, porque é o principal risco que a gente tem para a segurança nas nossas unidades de geração e aonde estão os acidentes mais graves é com risco elétrico. Então, assim, conhecer isso é importante, né? E não conhecer só a NR10, mas existem ali diversos cursos hoje, ou vídeos que falam um pouquinho de como que são as energias renováveis e aonde estão os riscos em gerações de energia, subestação, né? A gente tem muita subestação. Então, todo esse processo, eu acho que, assim, para quem vem da área de energia, né, acaba ficando uma comunidade que roda muito, né? Então você tem esse conhecimento. Para você entrar, você vai ter que adquirir um pouco desse conhecimento ou demonstrar muita proatividade em aprender e muita facilidade, né? Obviamente, hoje a parte de inovação, de gestão de dados é importante. Muita coisa do que a gente faz hoje é de forma digital. Então, a gente faz inspeções de forma digital, a gente precisa, né, gerenciar dados, aprender a fazer análise de dados, né? A gente já vem trabalhando bastante com coisa de inteligência artificial, então eu acho que também estar ligado nessa parte de inovação é muito importante, né? Boa comunicação, eu acho que isso para a SSMA é sempre importante, saber falar com pessoas, lidar com pessoas é muito importante, né? Essa nova visão que a gente fala, né? Já há muito tempo a gente não é a equipe que faz a polícia, né? Eu lembro da época ainda ali, tu vai lembrar do Gerdau, que já vem os canarinhos, né? Que a gente usava os coletinhos verdes. Coletinho verde.
E aí vinha assim, quase falando por rádio que está chegando e ficava todo mundo atento. Então, hoje é muito eles verem a gente, e aí essa é muito da nossa postura como um agregador do que alguém que está lá para fiscalizar, mas alguém para apoiar e suportar para que eles façam as atividades dele de forma segura, né, respeitando o meio ambiente, e muito importante os nossos impactos com a comunidade local. Então, assim, a gente tem que ter muito respeito à comunidade local, o lugar onde a gente está, porque é uma relação muito próxima. Perfeito, perfeito. Carla, muito obrigado, né, por ter aceitado esse convite, né, de estar compartilhando um pouco do teu conhecimento ao longo desses anos. E eu te convido aí para te fazer tuas considerações finais. Obrigada, Rogério. Foi um prazer estar aqui com você. Eu acho que teria um montão de coisa para a gente falar, mas eu acho que o mais importante, eu acho que a gente ser sempre uma equipe, uma turma muito organizada e muito próxima. Eu acho que os profissionais de SSMA, eu acho que diferente do que a gente vê muitas indústrias e processos que a gente não quer compartilhar um aprendizado com o outro, aqui a gente, na verdade, quanto mais a gente compartilha, mais a gente garante ali a segurança das nossas pessoas, independente se é da minha empresa, se é da sua, né? Eu acho que a gente cuidar de vida, e aí não só das pessoas, mas da vida como um todo. Então, agradeço muito a oportunidade e convido ali também você a fazer uma visita quando você quiser num parque ali para conhecer um pouco mais, que talvez você possa ali falar um pouco mais e trazer, mas vai ser bem-vindo ali. Legal, vai ser um prazer. Muito obrigado, cara. Obrigada, Rogério. Tchau. E aí, gostaram desse vídeo? Então se inscreva lá no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Muito obrigado e até uma próxima.